Bom dia, irmãos. Muito bem, irmãos. Eu creio que uma das coisas que mais nos faz falta é aquela comunhão plena que o homem podia ter antes que Adão escolhesse pecar. Certamente a vida de Adão, a vida de Eva eram, quando nós vemos os poucos relatos que temos na palavra de Deus, mas era uma vida maravilhosa. E certamente, se comparado à nossa, nem tem como comparar. Eles eram plenos, nada lhes faltava. Talvez quando nós olhamos para as nossas vidas, quantas carências e quantas limitações nós temos. E certamente já pensou viver sem essas limitações? Já pensou viver sendo pleno e tendo plena satisfação? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 23, está escrito: "E o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado." Por isso, nessa manhã, eu quero incentivar você, quero ser um instrumento de Deus para te inspirar, para que você possa desejar ver esta comunhão com Deus restaurada na sua vida. Eu sei que não de uma forma plena, mas eu creio que nós podemos ter esta restauração, esta comunhão maravilhosa na nossa vida. E nós vamos ver na vida de homens como nós que experimentaram esta comunhão e que diferença essa comunhão proporcionou. Abra comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 5 e verso de número 24. E está escrito assim: "E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou." Querido Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe nesse momento onde transmitimos a Tua palavra, que ela seja dirigida pelo Teu Santo Espírito, seja no falar, como também no ouvido daqueles que estão a ouvir. Que o resultado desse tempo de comunhão seja um despertar para uma vida de maior comunhão com o Senhor, uma vida mais identificada com a Sua vontade. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Olhando para a vida de Enoque, a Bíblia vai nos relatar que Enoque experimentou uma vida de plena comunhão com Deus. Ao ponto que Deus não conseguia mais viver sem Enoque, e Enoque não conseguia mais viver sem Deus. E de uma forma sobrenatural, Enoque foi transladado ao céu. A Bíblia literalmente diz que Deus para si o tomou. Você já experimentou viver uma vida assim? Onde você já não consegue mais viver sem Deus e Deus já não consegue mais viver sem você. E quando eu leio esse texto, ele nos inspira e nos faz entender que é possível nós experimentarmos essa comunhão plena com o Senhor. É possível descobrirmos e experimentarmos a bênção de Deus na nossa vida. Eu sei que nós habitamos em um mundo terrível, cruel. Nós não estamos no céu. Aqui não é o céu. Mas eu creio que o céu pode estar dentro de nós. Nós podemos experimentar no nosso coração, no nosso interior, assim, aquilo que o Senhor disse à mulher samaritana. Se você soubesse quem é que está falando contigo, tu me pedirias água e eu lhe daria água da vida. E certamente Deus estava dizendo: eu poderia te alimentar em tudo aquilo que você necessita. Porque é isso que a comunhão com Deus proporciona: suficiência, plenitude,
ausência de necessidade. Bênção plena, bênção completa. Eu sei que é isto que você quer, é isto que eu quero, mas infelizmente não tem sido isso que as pessoas têm buscado. Não é difícil perceber e entender que nós precisamos de paz, que nós precisamos de força, que nós precisamos de libertação, que muitos precisam de salvação, mas apesar de ser consciente essa necessidade, poucos estão andando em direção ao suprimento destas necessidades. Mesmo que muitos racionalmente entendam que a plena suficiência só vem através de Cristo, muitos ainda, mesmo acreditando nisto, estão procurando consolo em bens materiais, em relacionamentos sociais, em vida perto do mundo e longe de Deus. E o que é triste ver é que muitos, mesmo sabendo, mesmo estando diante de uma mesa farta, estão a mendigar o pão. Em Colossenses capítulo 1, versículo 21, Paulo escrevendo diz: a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou. E Paulo está falando daqueles que, como nós, estávamos distanciados de Deus por causa dos nossos pecados, mas que através da cruz de Cristo, nós temos agora uma ponte que pode nos reconduzir a esta comunhão. Eu creio, irmãos, que o grande propósito da cruz de Cristo é restaurar a comunhão que o homem perdeu com Deus por causa do pecado. O homem que tinha tudo agora está privado. E a cruz de Cristo restabelece essa conexão para que esta privação que você tem, ela não exista mais. Que bênção quando nós lemos na palavra de Deus: não estejais ansiosos por coisa alguma. Que bênção é que nós lemos na palavra de Deus que Deus alimenta os pássaros, que Deus veste as ervas do campo, mas a Bíblia diz que Ele se importa mais conosco, e se Ele faz isto com estes, Ele fará também conosco, ou seja, Ele pode nos suprir em tudo o que precisamos. Mas este suprir, ele se manifesta nesse ambiente de comunhão. Ou seja, a mesa do Senhor é farta. Mas para que nós possamos nos alimentar dela, precisamos estar assentados nesta mesa. O problema é que a mesa está lá posta, mas muitos estão buscando o suprimento em outros lugares e não na mesa da comunhão. Ter comunhão com Deus, irmãos, é viver com a presença de Deus. E viver na presença de Deus é poder falar com Ele, é ouvi-lo, é poder pedir e receber. Que bênção! Eu creio que nós devemos claramente entender que esta comunhão, ela tem por resultado as bênçãos, ou seja, se nós estamos em comunhão, não precisamos pedir nenhuma bênção, porque elas já se manifestam, ou seja, elas já se manifestam diante desta comunhão. Por isso, um cristão não precisa fazer campanha de oração para ser abençoado. O que ele precisa é restaurar a sua comunhão com Deus para ser abençoado. Na história do povo de Deus, nós percebemos claramente isso. Enquanto o povo vivia em comunhão, não tinham falta de nada. Mas quando o povo se afastava desta comunhão, lhes faltava tudo. O salmista, quando olhava para esse mundo, ele tinha uma clara visão. Ele dizia que ele habitava numa terra seca e árida, que não o alimentava em nada. E esta é uma clara
verdade que precisamos nos apropriar. De que o mundo não pode nos dar o que nós precisamos, mas que existe um Deus que prometeu nos suprir em todas as necessidades. E que esta comunhão com Ele, restaurada, vai nos levar a isto. Nós bem sabemos, conforme nos diz o livro de Isaías, capítulo 58, que a única coisa que nos separa desta comunhão é o pecado. Mas graças damos ao Senhor, porque Ele nos enviou Jesus Cristo, e a Bíblia nos diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, diante dessa verdade, a Bíblia diz que essa comunhão pode ser restaurada. Ou seja, aquilo que nos diz 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a Bíblia diz que a cruz de Cristo pode nos afastar daquilo que nos afasta de Deus. E nos afastando daquilo que nos afasta de Deus, nos restaura a comunhão com Deus. Êxodo capítulo 33, versículo 11, no início do texto, que palavras maravilhosas nós podemos ler aqui, que diz respeito da comunhão que Moisés teve com Deus. Dizendo sobre essa comunhão, a Bíblia diz assim: e falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com seu amigo. A Bíblia, falando do relacionamento que Deus tinha com Moisés, ela diz que Deus conversava com Moisés. Já pensou viver nessa comunhão, onde você pode perceber Deus falando com você? Que bênção! Que bênção quando nós chegamos no culto e a palavra está sendo pregada e nós percebemos através da palavra pregada que Deus está falando conosco. Eu sou meio ciumento, eu quero que Deus fale com todo mundo, mas não esqueça de mim. Como é bom ouvir a voz de Deus. Como ela tem um poder consolador, fortificador. Como é bom ter comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus, irmãos, é ter uma vida restaurada de uma forma plena. O salmista, falando sobre isso, ele diz que os filhos dos leões passam necessidade. Mas ele, falando sobre os filhos de Deus, ele diz: eles não têm necessidade alguma. Então, quando eu vos exorto à comunhão com Deus, eu vos exorto não a um sacrilégio, não a uma vida de penitência e dor, mas a uma vida de plenitude, de alegria plena. Por outro lado, é uma vida longe de Deus que nos leva ao sofrimento. Ter Deus na nossa vida e andar na presença de Deus só acrescenta bênçãos. Há bênçãos, irmãos, há benefícios. Observemos a bênção da comunhão na vida de homens de Deus. E eu quero aqui usar alguns homens como exemplo e dizer o efeito da comunhão na vida dessas pessoas. Eu creio que a comunhão de Deus, ela compartilha a força de Deus, que age através de nós. Ou seja, a comunhão com Deus vai nos habilitar a sermos e fazermos coisas que sem Ele nós somos impossíveis de fazer. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, olha as palavras que o apóstolo Paulo usou para descrever sobre o poder dessa comunhão. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Certamente Paulo poderia falar com muita propriedade sobre essa verdade. Paulo enfrentou todo tipo de problema. Foi discriminado, foi perseguido, foi injuriado, foi preso. E ao final foi decapitado. Mas diante de todas essas coisas, porque quando a gente fala da comunhão com Deus, ela não nos livra dos problemas, porque nós estamos num mundo de problemas. Mas a comunhão com Deus nos supre das necessidades para vivermos nesse mundo com problemas.
Por isso Paulo diz, posso todas as coisas. Já percebeu a grandeza dessa frase? O que você está pensando hoje da dificuldade, de limitações, que vem na sua mente, de problemas, de dificuldades? Paulo experimentou uma comunhão com Deus tamanha que pôde dizer isso, e se nós experimentarmos esta mesma comunhão que está acessível a nós por meio de Cristo, nós também podemos testemunhar e dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não há força em mim, não há força em você, mas através da comunhão com Deus, essa força dele é comunicada conosco. E nós podemos todas as coisas. Mesmo nos momentos em que nos sentimos incapazes. Em Êxodo capítulo 4, versículos 11 e 12, nós vemos aquela experiência de Elias, quando ele se sentiu sozinho, só sobrou eu. Mesmo que isso não era uma verdade, mas olha o que o Senhor disse a ele, no versículos 11 e 12 do capítulo 4 de Êxodo. E disse-lhe o Senhor, que fez a boca? Desculpa, quando Deus diz a Moisés, quando ele se sentiu incapaz diante de um grande desafio que estava diante dele, de liderar aquele povo que Deus queria tirar do Egito e conduzi-lo à terra prometida. Já pensou Deus dizendo para você, tem aqui 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas, e eu quero te usar para levar essas pessoas do Egito para a terra prometida. E você vai anunciar ao rei esse projeto, e você vai ser o instrumento para tirar esse povo de lá. Moisés, quando olhou para Faraó, quando olhou para aquele povo, ele disse, eu não, isso é muito grande para mim. O que o apóstolo Paulo disse? Posso todas as coisas, naquele que me fortalece. E Deus queria ensinar a Moisés essa verdade, então ele disse, e disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mundo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Deus estava dizendo para Moisés, eu tenho poder. Tudo isso que você vê, foi eu que criei. E a bênção é que Deus não só cria, irmãos, Ele sustenta o que cria. Esse mundo está sustentado por Deus. A Bíblia diz que os fios da nossa cabeça estão contados. Nada acontece se o Senhor não permitir. E ele diz a Moisés, vai fazer o que eu estou te pedindo, porque eu vou te dar o poder. Quando nós temos comunhão com Deus, não vai faltar poder para fazermos o que Deus quer que façamos, para sermos o que Deus quer que sejamos, porque Ele dá o poder que nós não temos sem Ele. Sem Ele nós não temos poder. Sem Deus, Moisés não tinha tirado o povo do Egito. Sem Deus, Moisés não tinha sobrevivido 40 anos no deserto. Mas com Deus, o Mar Vermelho se abriu e o povo atravessou. Nos momentos que estamos só, e como eu falei de Elias, lá em 1 Reis, capítulo 19, versos 13 e 14, vai narrar esse episódio. E Elias havia tido uma experiência. Ele havia desafiado os profetas de Baal, e a vida é assim. Há momentos na nossa vida que nós vencemos, mas aquilo talvez cria em nós uma visão equivocada. Não, se eu venci, agora pode vir outra que eu estou pronto. Foi assim depois de Jericó. Pode vir, aquele lá é fácil, nós vamos vencer. A Bíblia diz lá no verso 35 e 36, desculpa, 13 e 14 de 1 Reis 19, e sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscaram a minha vida para me matirarem. Elias falou, eu estou me protegendo.
E eu estou aqui dentro da caverna porque as pessoas querem me matar. E o problema é que eu estou me protegendo para ser a semente do futuro, porque só eu restei. Sabe o que Deus disse? Ele falou, a caverna não te protege, sou eu, sai da caverna. E volta! E volta! Irmãos, quando nós temos Deus na nossa vida, nós estamos protegidos. Quando a Bíblia fala e o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livre, nós sabemos quem é esse anjo. O poder da cruz de Cristo trouxe proteção sobre aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Com Deus, irmãos, nós estamos protegidos. E sem Deus, nós somos reféns da sorte. Então, se nós queremos, principalmente, talvez nós estamos vivendo numa realidade como Elias, nós vivemos em um mundo onde as pessoas querem destruir o bem, e destruir o bem significa perseguir aqueles que defendem o bem. E haverá muitos momentos que você vai estar numa caverna tentando se proteger e Deus vai dizer, sai para fora. Talvez as coisas desse mundo e as notícias estão dizendo, não saia de casa depois de tal hora que é perigoso, não vá para lá que é perigoso. Talvez o Samuel falou das coisas boas lá. Ele não falou das cobras que tinha lá, né? Não. Tem. Não falou dos pernilongos que morde lá, isso ele não falou, né? Da malária. Não tem só coisa boa, não. A fotografia é maravilhosa, né? Somente com o Photoshop, nossa, o negócio fica maravilhoso. Mas não tem problema. Lembra quando Paulo foi mordido por uma serpente peçonhenta? Não morreu. Não porque a serpente não tinha poder de matar quem ela mordia, mas tinha um Deus mais poderoso que ela, que podia proteger os seus do poder do veneno da serpente. O poder de Deus não só age através de nós, como agiu através da vida de Moisés, quando agiu através da vida de Elias. O poder de Deus também age em nós. Lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, eu falo que é um dos versículos bonitos da Bíblia. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Deus agiu através de Davi, amém? Rapaz, aquela pedra na funda foi acertar o lugar certo, com a força certa, para derrubar o gigante. Você acha que foi a pedra que derrubou a habilidade de Davi? Davi falou, quem vai te destruir hoje é esse Deus que você afrontou. E eu estou aqui para ser instrumento nas mãos desse Deus, para cumprir o juízo de Deus na sua vida agora. E hoje à tarde, a sua cabeça vai estar na minha mão. O homem era ousado. Mas ele não estava crendo no poder dele. Ele cria no poder de Deus. Ele testemunhou isso. Deus já me deu vitória contra inimigos que tentaram me destruir e destruíram as ovelhas do meu pai. Deus faz isso. Ele age através de nós. Ele manifesta o seu poder através de nós. E nós podemos fazer grandes coisas. E a palavra de Deus diz que Jesus, antes de partir, ele reuniu os seus discípulos e disse a eles, vocês poderão fazer obras maiores do que as que eu fiz. Porque Deus não estava limitado àquelas obras que ele fez. Deus não estava limitado a fazer simplesmente alguns paralíticos andar, alguns cegos ver, alguns leprosos serem purificados. Deus podia fazer muito mais do que isso. E ele fez. E ele faz. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nós podemos fazer o que Deus quer fazer. Nós seremos instrumentos na mão de Deus.
E esse poder é maravilhoso lá em Marcos capítulo 5, versículos 35 e 36. Olha o que o texto nos diz, falando sobre um pai angustiado porque tinha a sua filha doente. E estando ele ainda falando, clamando pelo favor de Jesus, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. A filha morreu. Não adianta clamar mais, porque diz o ditado: enquanto há vida há esperança. Mas Jesus diz: não. A esperança que vem desse mundo da ciência, da medicina, ela está limitada a enquanto existir vida. Mas a ciência de Deus está ilimitada. Ela vai além da existência de vida. E aquela menina foi ressuscitada. E o que Jesus disse é simplesmente: crê em mim, confia em mim. E quando nós realmente confiamos no Senhor e cremos no poder dEle, Ele age nas nossas vidas. Ele faz grandes obras. Como certamente nós vemos na vida de Paulo, quantos livramentos, quantas bênçãos, quantas realizações, e não só na vida dele, na vida de outros, dos profetas. Deus agiu na vida deles. Deus fez maravilhas na vida dessas pessoas. Mas, irmãos, uma das grandes bênçãos que a fé cristã, que a comunhão com o Senhor nos dá, é uma coisa que todos nós precisamos. Eu sei que precisamos muitas vezes de poder para realizarmos coisas, de poder para vermos coisas realizadas nas nossas vidas, mas há uma coisa que a comunhão com Deus nos dá: paz. Ah, irmãos, paz. E paz não é ausência de problema. Paz é fé em Deus. Em Salmo capítulo 4, versículo 8, o salmista descreve muito bem isso, dizendo: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Nós somos pessoas medrosas. É nossa natureza. E temos que ser medrosos mesmo, porque nós somos limitados. E se depender de nós, não só vai ser difícil, eu vou dizer que vai ser impossível. Porque o que a Bíblia nos diz é que sem Ele não podemos fazer o quê? Nada. Mas o salmista diz: eu deito, acordo, tranquilo. Sabe por quê? Porque Ele me dá segurança. Que bênção a comunhão nos dá, de não estarmos inquietos por coisa alguma. Isso é bênção, irmão. Porque temos um Deus que não depende do plano econômico do ministro da economia do nosso país. A viúva de Serepta só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e a depender da economia do seu país, ela estava condenada à fome. Mas existia um Deus que está além da economia de qualquer país. E a viúva de Serepta não passou fome. Mas isso era resultado da comunhão, do obedecer, do dar lugar ao Senhor, de crer no Senhor, de confiar no Senhor. Diante de nós sempre vão existir desafios, lutas, pelejas. E mais do que nunca precisamos entender a necessidade desta comunhão. Porque estamos a fracassar. Porque estamos a perder, a diminuir. Porque estamos a fraquejar. Talvez muitos estão dizendo assim: Deus, aonde eu errei? O que eu fiz de errado? De que forma eu errei? Organizando as minhas contas, aonde eu errei não fui bom mordomo. Deus, aonde eu errei criando os meus filhos,
Senhor, eu errei no meu relacionamento conjugal. Sabe onde nós erramos? Colocamos Deus do lado de fora. Lá em Apocalipse capítulo 3, olha o que Jesus diz à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta. Ele não está falando da porta de um pecador que precisa de arrependimento. Ele está batendo na porta da igreja, do povo dele, dizendo: vocês me expulsaram. Ah, mas nós temos agora, o Senhor não está aqui, mas nosso templo é bonito, nós temos dinheiro. E ele diz: vocês são miseráveis. Porque se vocês têm tudo e não têm Deus, vocês não têm nada. Dinheiro não compra o céu. Dinheiro não nos liberta do inferno. Dinheiro não traz paz para o nosso coração. Só Jesus. Só Ele. Muitas vezes estamos a padecer porque não estamos em comunhão com Deus. Ah, irmãos, se na nossa casa Deus estivesse assentado na nossa mesa, no que poderíamos nos preocupar? Ah, Maria, Marta, perderam seu irmão. E elas exclamaram, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Elas entendiam que a presença de Deus era supridora. Irmão, se Deus estiver aqui, não temos necessidade alguma. Mas se Deus não estiver aqui, nós padeceremos necessidade. Estamos diante de desafios espirituais, financeiros. Mas se Deus estiver, não tem falta alguma. Faltou tijolo para o templo de Salomão? Faltou madeira para a arca de Noé? Faltou maná nos 40 anos de deserto? Faltou poder para os profetas? Mas quando o povo se afastou de Deus, faltou tudo. Não tinham nada. Talvez nós estamos expulsando Deus da nossa vida. E por isso estamos padecendo necessidade. E a Bíblia fala sobre esta comunhão. Fala sobre esta paz. Observa aquilo que nos diz João capítulo 8, versículos 10 e 11. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ela diz... Ele pergunta: ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Você já pensou nessa paz que Deus nos dá? Que paz maravilhosa. Eu não sei o que você fez na vida. Eu sei o que eu fiz. Sei o que eu faço. Mas a Bíblia disse para aquele ladrão que disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que bênção! É essa paz que nós podemos ter, o perdão do nosso pecado. E através desse perdão, uma comunhão restaurada. Deus pode perdoar pecados. Amém? Não importa quais sejam. Mas se não nos arrependermos deles, não haverá perdão. E se não houver perdão, não há comunhão. E se não há comunhão, há necessidade. A Bíblia nos exorta fazendo uma pergunta: do que se queixa o homem? E ela mesma responde: cada um se queixa do seu próprio pecado. Irmãos, a privação não é culpa do governo, não é culpa do irmão, não é culpa da igreja, não é culpa do pastor. A privação é culpa somente nossa. Porque o nosso Deus nos abençoa, apesar do pastor, amém? Apesar da igreja. Apesar das circunstâncias. Apesar do Bolsonaro, apesar de qualquer outro governo. Deus nos abençoa. E Ele pode dizer para nós: cadê teus acusadores? Porque tem acusador, não fica?
Tem lá os demônios, fica lá na nossa mente. Deus não gosta de você, você pecou ontem. Eu vi que você viu. Ele fica lá na nossa mente. A gente olha para Jesus e diz: tem misericórdia de mim, Senhor. Dá-me da tua paz. Eu pequei, eu errei, me perdoa. E sabe que a gente tem o perdão. E nós temos a paz. E nós temos a nossa comunhão restaurada. E as bênçãos de Deus restauradas nas nossas vidas. Nós estamos perdendo, irmãos, por estarmos distantes de Deus. E se nós estivéssemos mais perto de Deus, nós diríamos aquilo que o salmista disse: fui novo e hoje sou velho, mas nunca vi o justo, nem a sua descendência padecer necessidade. Que bênção! É a bênção que está na comunhão. E a ausência da comunhão é isso que nós estamos experimentando. A miserabilidade. A miséria. Diante de um Deus rico, somos miseráveis. Diante de um Deus gracioso, somos pedintes. Estamos como cachorros comendo da sobra que cai da mesa do nosso Deus. Onde está o problema? O pecado que nos afasta de Deus. Seja ele qual for. Moisés só feriu a rocha. Não deveria ferir. Foi privado de ver e usufruir da terra prometida. Não pense: mas os meus pecados são pequenininhos. Seriam eles os culpados? São tão grandes que você não se esquece deles. Já percebeu que você não se esquece dos seus pecados? Não importa quais foram. Pequenininhos, mas o Espírito Santo lá está dizendo: é pecado. Está te afastando de Deus. Tem que resolver o problema. Aquilo que diante dos nossos olhos é pequeno, ofende o caráter de Deus. Ofende a santidade de Deus. E aquilo que ofende Deus nos afasta dele. Nós temos que entender isso. Não é fazer campanha para a bênção, não, sabe? Você tem que fazer campanha para a obediência. Nós não temos que chorar pelos nossos problemas, nós temos que chorar pelos nossos pecados. É isso que a Bíblia nos diz. Marcos capítulo 5, versículo 34. Aquela mulher que vivia atormentada pela sua doença, envergonhada e sendo envergonhada diante do povo, mas ela creu e ela entendia: se eu tocar nas vestes de Jesus, e sabe, esse tocar, ele quer representar, se eu experimentar uma comunhão próxima com Deus, tão próxima a Ele, que eu puder tocar nele, eu vou ser curada. E Jesus diz no verso 34 de Mateus 5, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. Vai em paz. Chega de sofrer. Eu quero tocar. Irmãos, nós temos que ter esse desejo dessa mulher. Eu quero tocar Jesus. Eu quero ficar tão perto dele que eu possa tocá-lo. Esta comunhão, irmãos, é possível. Eu quero dizer a vocês que esses irmãos nossos experimentaram essa comunhão, não porque eles tinham capacidade diferente de nós. Lá em Hebreus capítulo 11, nos diz dessas pessoas, e sabe por que eles experimentaram essa comunhão? É porque eles criam que era possível através de Cristo tê-la. Eles foram um herói porque creram que era possível. Talvez o inimigo de nossas almas está trabalhando na sua mente, dizendo: isso não pode, isso é só alguns privilegiados, isso ninguém pode, porque todos esses são fariseus. Não, não são não. É possível. Mas a nossa incredulidade está nos afastando dessa vida plena. Nossa incredulidade que nos afasta da obediência dos mandamentos do Senhor. A Bíblia diz que os mandamentos não são pesados. Por outro lado, eles aliviam o peso que está sobre os nossos ombros. Pesado, sabe o que é pecado? Pecado é pesado. A gente não dorme direito. A gente não vive em paz.
Mas quando a comunhão é plena, há a abundância. A abundância na presença do Senhor. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17, quando nós lemos que Elias foi transladado. Lembra daquele episódio? Elias também experimentou uma comunhão plena com Deus, ao ponto que Deus não mais suportava viver sem ele, e ele também não suportava viver sem Deus, que Deus fez como fez com Enoque, o levou para si. Mas olha o que Tiago diz, falando sobre esse Elias. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse, por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Tiago diz, Elias não era sobrenatural, era homem como eu e você, mas ele cria no poder de Deus. Eu imagino Elias lá diante dos profetas de Baal. Rapaz, grita mais alto, porque ele talvez está dormindo, foi passear, não pode te escutar. Acho que o cara era ousado, né? Grita um pouquinho mais alto. E o povo gritava. Faça mais sacrilégios. Eles se rasgavam. Elias foi lá, consertou o altar, fez uma simples oração, mostra a esse povo quem é o Senhor. E Deus se manifestou e tornou-se conhecido diante daquele povo. Ele cria em Deus. Nós precisamos só crer. Que Ele é capaz de purificar. Que Ele é capaz de libertar. Que Ele é capaz de transformar. E nós podemos experimentar uma comunhão plena com o Senhor. E nós vamos ver Deus fazendo grandes coisas nas nossas vidas. Deus fazendo grandes coisas através das nossas vidas. Nós vamos ver Deus fazendo grandes coisas através desta igreja. E Deus fazendo grandes coisas nesta igreja. Porque é isso que a comunhão nos dá. Vamos abrir a porta para Jesus. Vamos desejar a comunhão com Ele. Vamos tirar tudo aquilo que afasta Ele da nossa vida, da vida da nossa igreja. Nós queremos Deus. É dele que nós precisamos. Sejamos humildes. E façamos a oração de Davi, dizendo, sonda-me, ó Deus, e veja se há um pecado em mim. Prova-me, ó Pai. Porque às vezes somos soberbos e praticamos aquilo que Jó praticou. Eu não. Talvez você pecou, Jó. Eu não. Talvez você tenha andado por caminhos errados. Eu não. Ah, mas que bênção. Quando ele chega lá no capítulo 42, versos 4 e 5, ele diz, escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei, e tu me serás. Convido dos meus ouvidos ouvir, mas agora te veem os meus olhos, eu me abomino no pó e na cinza. Eu sim, Senhor, eu sou pecador. Ah, talvez Jó seria um melhor crente do que muitos de nós, não é verdade? Não sei, talvez, com certeza melhor que eu. Não existia homem mais temente a Deus do que Jó na sua geração. Mas Jó precisava de Deus. Jó não tinha plena comunhão com Deus. E Deus revelou através da lepra que ele precisava mais de comunhão. E na lepra, no sofrimento, ele pôde entender quem ele era e pôde entender o quanto ele precisava de Deus. E Deus se revelou a ele. E Deus o abençoou. Jó tinha conquistado muitas coisas através da sua obediência, mas através da comunhão ele teve em dobro. Nós podemos conquistar muitas coisas através das nossas habilidades, mas com Deus nós podemos ir em dobro. Amém? Com Deus vai faltar espaço nessa igreja. Sem Deus vai sobrar espaço. Com Deus, as pessoas vivendo em comunhão com Deus, vai faltar obreiro na seara? Não. Mas fora da comunhão com Deus não vai ter pessoas para a seara. Porque se estiver em comunhão com Deus, a Bíblia diz, roga o Senhor da seara, ele envia. Em comunhão com Deus, Deus diz, vai, e você? Vai. Mas fora da comunhão, para mim não, Senhor, manda outro. Ah, meus irmãos,
Que bênção existe na comunhão. E que miséria existe na ausência de comunhão. Olha para a sua vida. Você está em comunhão com Deus? O Espírito Santo está falando ao seu coração. Talvez você ore assim como o salmista: som do meu coração, Senhor. Eu quero estar em comunhão com Deus. Veja se há em mim alguma coisa que está me afastando do Senhor. Olha, Senhor, olha para mim. Eu quero essa comunhão e talvez eu estou cego àquilo que está me afastando do Senhor. Abre os meus olhos para que eu possa. Davi estava cego e precisou que Natã chegasse diante dele e dissesse: você está em pecado. Existe uma comunhão maravilhosa. Existe uma vida abundante. E a cruz de Cristo nos leva a ela. O sangue de Cristo nos liberta daquilo que nos afasta dela. Entregue a sua vida a Jesus. Ore agora. Peça a Deus. Deus, a coisa que eu mais quero agora não é solucionar os meus problemas financeiros. Não é o meu problema de saúde. Senhor, não é os meus problemas X, Y, Z. Eu percebo agora que o meu problema real é meu afastamento do Senhor. O Senhor não está tão perto de mim como eu deveria ter o Senhor perto de mim. Ore ao Senhor pedindo por uma comunhão maior com o Senhor. E se você estiver num lugar onde Deus está, as bênçãos de Deus estarão lá. Você crê nisso? Baixe sua cabeça e vamos orar. Deus, nessa manhã, somos exortados pela sua palavra, que nos exorta e nos diz que na comunhão com o Senhor não existe necessidade alguma. E quando olhamos para as nossas vidas, percebemos uma lista de necessidades que não estão sendo supridas, de problemas que não estão sendo superados, de dificuldades que permanecem insistentemente diante de nós. E a tua palavra diz que Paulo, experimentando a sua comunhão, disse: posso todas as coisas. Então a tua palavra diz que nós, como cristãos, temos a bênção de não precisarmos estar em angústia, em desespero, em privação. Por isso, Senhor, se há alguma coisa que está nos afastando do Senhor, tira ela, Senhor. Mostra ela, Senhor. Revela a ela, Senhor. Liberta-nos daquilo que tem nos afastado das bênçãos do Senhor. Porque a tua palavra diz que o Senhor cuida dos seus filhos. A tua palavra diz que o Senhor supre as necessidades dos seus filhos. Tua palavra diz que não precisamos estar ansiosos por coisa alguma. Ó Pai, e nós cremos que isto é verdade. Nós cremos que isto é uma promessa do Senhor. E o Senhor não mente, o Senhor cumpre aquilo que o Senhor promete. Ajuda-nos a reconhecer aquilo que está nos afastando do Senhor. Dá-nos um coração humilde, um ouvido sensível para ouvirmos a tua voz. Tira, Senhor, aquilo que nos tira o Senhor das nossas vidas. Pedimos em nome do Senhor Jesus.